Bom, galerinha, vamos começar então aqui com memória e patrimônio. Um tema recorrente nas provas do Enem, né? Quase todas as edições tem uma questão sobre o assunto, memória, patrimônio, monumento, alguma coisa que cai. Por vezes, só interpretar o texto já ajuda a responder as questões, né? Mas é claro que ter o conhecimento ali conceitual, né, de memória, patrimônio, monumento, acaba sendo importante para a gente responder as questões, né? Patrimônio material, imaterial, e por aí vai. Então, um assunto que vocês estudam muito novinhos, no sexto ano, e que é bom a gente retomar, e por isso que a gente escolheu 4 questões sobre esse assunto para vocês. Bom, a primeira questão é do Enem de 2013. É um texto do Rodrigo Melo Franco de Andrade, né? O Rodrigo Melo Franco de Andrade foi o primeiro diretor do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, que hoje em dia é o IFAM. Ele foi um nome indicado pelo Mário de Andrade, que na época trabalhava no Departamento de Cultura lá de São Paulo, né? E indica para o Gustavo Capanema o nome do Rodrigo Melo Franco, né? E, bom, tanto o Mário de Andrade quanto o Rodrigo trocavam várias cartas sobre o assunto da defesa do patrimônio, né? O Mário de Andrade é quem faz o primeiro projeto do que vai virar o SFAM, né? E depois vai ser aprovado pelo Capanema bom, hoje em dia é o IFAM, né? É fundamental a presença do Estado na defesa e preservação do patrimônio, né? Hoje em dia a gente já tem outras noções sobre bem material, imaterial, bens naturais, né? Claro que é um pouco mais contemporâneo, né? É mais próximo da gente no tempo, né? Entretanto, o patrimônio tem uma história, né? Quer dizer, essa ideia que a gente tem hoje da preservação do patrimônio histórico, artístico, né? Que é do âmbito público e não da preservação do patrimônio como algo do privado, ele só vai se tornar de fato algo importante, de destaque, né, a defesa do patrimônio público no século XIX, como um desdobramento da Revolução Francesa. Né? Então, tem bases na França. Né? Na década de 1840 surgem as primeiras leis de defesa do patrimônio na França, mas que também só vão se consolidar em 1913, quando foi criado o Serviço dos Monumentos Históricos na França. E, claro, o Brasil, que tinha aquela influência francesa, e vocês estudam muito lá nas reformas urbanas do Pereira Passos, por exemplo, vai sofrer influência desse tipo de legislação e de ação do Estado na defesa e promoção do patrimônio artístico nacional, né? Claro que dentro daqueles assuntos que a gente estuda do nacionalismo do século XIX, né, órgãos de defesa do patrimônio têm essa função naquele momento, pelo menos, né? É de caráter bem elitista mesmo, né? E de formação de um Estado burguês. E no Brasil, quer dizer, você tem alguns marcos importantes, década de 1910, 1920, alguns debates, o próprio Mário de Andrade envolvido nesses debates, né? Mas tem um marco que vai ser na década de 30, já no governo provisório, né? Com a elevação de Ouro Preto a Monumento Nacional Brasileiro, né? Um decreto do governo provisório. E na Constituição do Estado Novo, de 1937, é que aparece ali o primeiro artigo que vai falar específico sobre defesa do patrimônio histórico e artístico nacional, e que depois vai ser regulamentado logo no mesmo mês da decretação do Estado Novo, da Constituição do Estado Novo de 1937, que foi um decreto-lei número 25, do dia 30 de novembro de 1937, que vai regulamentar os FAM, né? Que vai regulamentar esse serviço de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, né? E que é a função do Estado agindo na defesa do patrimônio. Vamos ler o texto do Rodrigo Melo Franco de Andrade. O que o projeto governamental tem em vista, então, em 1936, portanto, um ano antes da criação do IFAM. O que o projeto governamental, então, algo que já estava sendo pensado, né, estava se encaminhando para a existência, tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Então, o desaparecimento, né, a extinção e também a evasão, né? Então, o roubo, por exemplo, né, que as coisas fossem vendidas para outros acervos. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum, público, de todos os povos. Então, era um projeto governamental que visava proteger, né, contra o perecimento e a evasão
dos bens artísticos, né, daquilo que seria do interesse histórico. Veja o vídeo que eu fiz, né, que é mais completo sobre o assunto, que tem esse panorama. Até eu trago para vocês os artigos da Constituição de 1937, comparo com a Constituição de 1988. Vale a pena assistir a aula. Então, em 1936, né, você já tem um projeto governamental que está sendo levado em andamento pelo Rodrigo de Melo Franco de Andrade, está sendo levado a cabo pelo Mário de Andrade, né, mesmo que depois o Mário de Andrade seja escanteado, se sinta escanteado, mas algo estava acontecendo e existia um protagonismo do governo nessa promoção, né, quer dizer, a defesa do patrimônio comum, do patrimônio público, contra o interesse daquilo que seria o patrimônio privado, ou da forma como aquelas obras artísticas, né, aquele patrimônio artístico era usado pelo patrimônio privado ou no seu perecimento, na sua destruição. A criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, SPHAN, em 1937, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam, eu destaquei ideias como as descritas no texto, porque isso é fundamental, né? É só como as coisas estão descritas no próprio texto. Então, a criação do SPHAN foi orientada por ideias que visavam, letra A, submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. Não era necessariamente o que o Rodrigo de Melo Franco de Andrade estava defendendo, ou o Mário de Andrade estava defendendo, né? Pelo contrário. Então, assim, você tem uma preocupação com a produção da cultura popular, você tem o Mário de Andrade, por exemplo, ele não foi só o sujeito que ajudou naquela promoção de Ouro Preto como patrimônio, né, em 1933, né, que ele fazia as viagens, né, ele era um viajante aprendiz, né, então ele ia conhecer a cultura, a música, fazia anotações, né, do regionalismo. Então, você tem uma questão muito importante ali, intelectual, que é muito além do que submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle do Estado Novo. É claro que o Getúlio Vargas e o Estado Novo vão forjar, a partir dessa história que eles querem preservar, uma cultura histórica do Estado Novo, né? Porque é um regime autoritário. Mas não é o que o texto está falando. Então, por isso que eu destaquei bem como descrito no texto. Então, assim, é uma alternativa que muita gente marcaria, e certamente muita gente marcou. De cara, você lê a letra A e marca, né? E a gente tem que ter certo cuidado, porque na questão do Enem a gente tem que fazer a interpretação do enunciado, do texto e das respostas. Por isso que a gente descarta essa, mas era bem difícil. Letra B. Transferir para a iniciativa privada a responsabilidade da preservação do patrimônio nacional. Claro que não é essa, né? Não é transferir para a iniciativa privada, pelo contrário, é a ação do Estado, é um projeto governamental de proteger o patrimônio comum, o patrimônio público. Letra C. Definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público. Não é bem isso que está ali, né? Quer dizer, não é definir esses fatos e personagens históricos, mas aquilo que aqueles observadores vão encontrar e que vão definir como sendo patrimônio histórico artístico nacional. É claro que como você tem uma concepção elitista sobre o que é essa cultura, né? Mesmo quando a gente pega nos livros de registro, do livro de tombamento, né, daqueles bens, você tem uma questão marcadamente de elite, uma visão marcadamente de elite naquela promoção daqueles bens públicos. Ouro Preto, o Barroco, né? Quer dizer, você tem, né, influência artística europeia, então, quer dizer, você tem um culto à elite, né? Entretanto, não é o que o texto está falando. Então, essa letra A a gente descarta da mesma forma que a letra C descarta da mesma forma que a gente descarta a letra A. Vou pular a D, que é a alternativa correta, e vou ler a letra E. Determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. As responsabilidades para quem destruísse o patrimônio nacional constavam no decreto número 25 que cria o SPHAN. Tá? Então, era uma questão importante, sim, mas não é o que está no texto. Uma questão difícil, né? A letra D é a correta, que fala o seguinte: resguardar da destruição, então do perecimento, as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. Né? Preservar o bem público brasileiro, o patrimônio comum de todos. Questão difícil, considero uma questão bem difícil. Bom, a questão do patrimônio imaterial, né, quer dizer, ali eu falei para vocês, você tem existe a preocupação com a questão da produção cultural, né, popular, na criação do SPHAN, nos textos do Mário, né, na pesquisa que ele fazia, né, minuciosa, um intelectual muito importante da história do Brasil, que talvez seja até muito negligenciado, né, dentro do modernismo, mas para além do modernismo, né?
o que ele significou para as instituições brasileiras, o Mário, né? Mas a questão do patrimônio imaterial é um pouco posterior, né? Quer dizer, ele é pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, da Unesco, né? O braço da ONU voltado para a cultura, né? Educação e cultura, e que vai existir um pouco a tensão do que é a cultura, a preservação histórica dos grupos marginalizados, né? Ou atacados por grupos de poder, né? E tem um marco específico, em 1972, que foi a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, que vai ser feita uma reunião internacional por conta dos ataques ao patrimônio no Vale do Nilo, né? Estava sendo feita uma construção ali, aquela regiãozinha que a gente estuda lá em Egito, né? E que, especificamente no Sudão, os ataques, mas e que o mundo olha para aquela destruição, né? E diz, é preciso preservar um bem da humanidade. É aí que surge a ideia do patrimônio da humanidade, na década de 1970, e na década de 1970, 1980, né, com toda a revisão sobre o que é a cultura, a importância da produção dos saberes populares, né, e da cultura popular, das expressões, forma de fazer, né, da cultura oral, da tradição oral, né, como forma de formação de grupos sociais, né, para além do Estado Nacional, né, para além do Estado Nacional burguês, né, as especificidades, a diversidade, né, que você vai ter um foco maior sobre o que é o patrimônio imaterial, né? E aqui no Brasil, claro que a repercussão também vai ter da mesma forma que teve as instituições francesas, né, para a criação do IFAM. A gente também vai ter, né, em 1986 vai ter o primeiro templo religioso elevado a patrimônio material, que é a Casa Branca do Engenho Velho, na Bahia, contra o Candomblé, né? Então é diferente da visão elitista que se tinha anteriormente. E depois na Constituição Cidadã, de 1988, né? E a importância de uma Constituição democrática, né? O artigo 216 fala do patrimônio material, né? Memória de diferentes grupos da sociedade brasileira, né? Então não era mais a história do Brasil, que determinado grupo vai dizer o que é para ser preservado, mas sim a memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira, né? É diferente. Um país que se faz pela diversidade. E aí isso tem uma importância maior do regionalismo, né? Como, por exemplo, é o caso do frevo, né? Os bens imateriais só vão ser regulamentados no Brasil por um decreto do ano 2000, no final do governo FHC, e também vai ser na promoção que vai ter ao longo do governo do PT, né? Do Lula, da Dilma, que a gente vai ter também uma valorização desse patrimônio imaterial, né? E, especificamente, o frevo vai ser registrado como forma de expressão no Brasil em 2007 e depois vai ser levado a um patrimônio da humanidade em 2012, né? Então, especificamente, só para ler para vocês, o que é o Unesco vai definir como esse patrimônio imaterial, são as práticas e expressões transmitidas de geração em geração, como tradições orais, artes performáticas, práticas sociais, rituais, eventos festivos e por aí vai. Especificamente o frevo, né? E aqui é o texto que está no Portal Brasil, né, que fala da defesa, da importância do frevo como patrimônio imaterial, fala o seguinte, questão do Enem de 2019. O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética, enraizada no Recife e Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. Então, não é só um bem, né? Não é só um monumento, não é só uma estátua, não é só uma edificação, né? É um conjunto. É a música, é o som, é a dança, é a capoeira, é o ensinamento, é passar de tradição de geração em geração, né? E é uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Então é algo específico, né? Urbano, de Recife, Olinda, que tem ali influência dos ex-escravos, pós-abolição, que tem influência das bandas militares, né? Também muitas vezes formadas por pessoas de grupos marginalizados socialmente, né? Uma forma de ascensão social. Você tem a classe operária de Pernambuco ali, né, no início do século XX, tudo ali forma aquele caldo, aquela mescla que vai gerar o frevo, né? E essa realização popular da cultura brasileira, apesar de falar sobre Recife e Olinda, sobre Pernambuco, algo muito regionalizado, fala sobre tudo, é parte da formação da sociedade brasileira. Por isso que é um patrimônio imaterial. E possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. Em 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. A característica da manifestação cultural descrita, que justifica sua condição de patrimônio imaterial da humanidade, então, é a partir do texto. É a letra A. Conversão dos festejos em produto de elite. É caro ir para Pernambuco, viajar, ver o frevo no carnaval. Mas não é
pelo fato de ter virado um produto de elite, e nem é lá dentro, né? É uma festa muito popular, né? Não é o fato de ter os olhos da elite sobre aquela expressão cultural que a torna um patrimônio material da humanidade. Pelo contrário, é a sua realização popular, é a forma como permite e mostra a capacidade de promover a criatividade humana e que garante o respeito à diversidade cultural, né, que forma, no nosso caso, a sociedade brasileira. Então, essa aqui a gente descarta de cara. Letra C. Dominação ideológica de um grupo étnico sobre o outro. Pelo contrário, a gente está falando de respeito à diversidade, então não tem dominação ideológica de um grupo sobre o outro. Letra D. Disseminação turística internacional dos eventos festivos. Né? Mais uma vez, aqui a gente entra no produto de elite. É uma força turística importante, né? Um peso turístico importante, o frevo, para quem vai para Pernambuco. Mas não é isso que torna o frevo um patrimônio material da humanidade. Pelo contrário, né? Então, o nosso primeiro patrimônio histórico e material é o ofício das paneleiras de Goiabeiras, né? Então, assim, é o saber, né? O saber popular, são as práticas, expressões que são transmitidas oralmente, que fazem sentido para um grupo, que formam a identidade daquele grupo e que, por sua vez, vai formar a sociedade brasileira, na sua diversidade, né? Então, de forma heterogênea, né? Então, só uma democracia é capaz disso, né? Só uma democracia é capaz disso. Por isso que a gente tem que valorizar a Constituição de 1988. Então, não é a sua disseminação turística, ainda que tenha uma importância turística no caso do frevo. Talvez alguém até marcasse isso por conta disso, né? Mas está muito errado. Letra E, identificação de simbologias presentes nos monumentos artísticos. E, então, aqui a gente não está falando... Quando está em monumentos artísticos, aqui lembra muito uma edificação, né? Lembra muito uma estátua, né? Então, não tem relação com a simbologia presente nesses monumentos artísticos, pelo contrário, né? É a mescla da música, da dança, da capoeira, da prática da capoeira, do artesanato, tem tudo ali, é aquele todo que faz o frevo, né? Não é uma coisa só. É aquilo que forja a identidade, que faz sentido. Por isso, a letra B, expressão de sentidos construídos coletivamente. Né? É a expressão dos sentidos construídos coletivamente, mesmo que regionalizado, mas que faz sentido para um todo. Muito boa, essa questão é muito boa, muito fácil, né? Dá para resolver com muita tranquilidade, e bem diferente da outra, que era mais difícil, mas uma questão muito boa, né? Muito gostosa, né? Uma questão boa, né? Do Enem. A prova do Enem é boa, é sempre muito boa. Sempre foi, né? Nos últimos anos está mudando um pouquinho. Vamos lá. Enem de 2014, vamos para a França. Já que a gente falou muito da França, vamos aqui para a França. Como eu falei lá, né, os desdobramentos do patrimônio no Brasil têm a ver com o pós-Revolução Francesa, né? No século XIX, a partir da década de 1840, as primeiras leis sobre proteção do patrimônio, né? É quando o patrimônio na França começa a ser tombado, e aí ele sai do âmbito do privado para o âmbito do público, aí se consolida lá em 1913 com o Serviço de Monumentos Históricos. E, bom, tem um lugar de memória e de patrimônio que é fundamental na França, que é a Praça da Concórdia, né? Um lugar histórico, né? Um local histórico. A Praça da Concórdia, ela tinha uma estátua do rei Luís XV, né, século XVIII, né, e vai ser o local que vai ser instalado ali a guilhotina durante a Revolução Francesa, né, então vira a Praça da Revolução, a estátua do rei vai ser derrubada em 1792, vai ser instalada ali a guilhotina, e depois de todo o terror, né, todo aquele momento ali do governo dos jacobinos, em 1795 vai ganhar o nome de Praça da Concórdia. Né? Depois, ao longo do século XIX, você tem vários projetos para tentar construir ali, porque a França vai passando por processos, por exemplo, o governo do Carlos X, mais conservador, depois do Luís, né, o rei cidadão, né? E esses reis vão tentar evocar um pouco a memória da monarquia, né? E tentar ressignificar aquela praça como espaço da revolução e da cabeça guilhotinada do rei, de derrubar a estátua. E a gente fala muito hoje sobre botar fogo em estátua, né? E esse tipo de prática sempre foi muito comum, né? Porque a estátua, quando ou monumento, ou um prédio, uma edificação, o que quer que seja, né, um monumento, quando ele é colocado por um grupo de poder, por um grupo de elite, ele significa algo, né? Quer dizer, o nome de uma rua, o nome de uma praça, tudo isso é assim, né? Significa o poder, né?
o que vai ser lembrado, o que vai ser esquecido. Só que a memória também é objeto de tensão, de disputa, de conflitos, né? E no caso da Praça da Concórdia é isso, né? E ao longo do século XIX, os reis tentam reformular projetos para ocupar aquela praça, e inclusive o caricaturista propõe que a estátua que seja colocada ali seja do rei Luís Filipe, cidadão, que parecia uma pera, né? E pera é idiota em francês, né? Tolo. E esse caricaturista vai ser processado. Tem um vídeo sobre isso, eu vou botar no final desse vídeo aqui, que esse vídeo é muito, muito legal. Assistam porque vale a pena. A pera e o caricaturista sendo processado. De qualquer maneira, na década de 1830, vão colocar ali um obelisco doado pelo governo egípcio, né, que tem ali hieróglifos do reinado do faraó do Ramsés II e III, e que vai ser um presente do vice-rei do Egito para o povo francês, né, e aí em 1836 vai ser instalado ali na praça, e está até hoje, né, na Praça da Concórdia, e no final das contas não vai ser uma imagem do rei, nem da monarquia francesa, mas vai remeter a um poder de monarca, e vai ser um pouco a cara do que vai ser o século XIX, né, da presença europeia no mundo, né? A gente ainda não está falando do imperialismo, mas ali você já vê traços daquela expansão, né? Muito interessante. A questão do Enem de 2014. Vamos ler lá. É um texto do Noblar, né? No Globo, Ricardo Noblar. Vamos lá. A Praça da Concórdia, antiga Praça Luís XV, é a maior praça pública de Paris. Inaugurada em 1763, tinha em seu centro uma estátua do rei, a que foi derrubada durante a Revolução Francesa. Situada ao longo do Sena, ela é a intersecção de dois eixos monumentais. Bem nesse cruzamento está o obelisco de Luxor, decorado com hieróglifos que contam os reinados dos faraós Ramsés III, II e III. Em 1829, foi oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo francês e em 1836 instalado na praça diante de mais de 200 mil espectadores da família real. O caricaturista, né, que propõe a estátua de pera, para falar que o rei era um tolo, ele vai ser acusado de regicídio, por isso que ele vai para o tribunal. Veja um vídeo que é muito bom. A constituição do espaço público da Praça da Concórdia ao longo dos anos, de qualquer espaço público, mas especificamente da Praça da Concórdia, quer dizer, ela tem história por isso, né? É do rei, era o lugar que o rei afirmava o seu poder, depois vai ser o lugar que a Revolução vai afirmar o seu poder, depois vai ser a Praça da Concórdia, depois os monarcas vão tentar ressignificar, depois vai receber o obelisco que vai ficar ali. A constituição do espaço público da Praça da Concórdia ao longo dos anos manifesta letra A, lugar da memória na história nacional. É como a memória faz parte das disputas sobre o que é a história. Essa é a alternativa correta. Vamos para as erradas aqui. Letra B, caráter espontâneo das festas populares. O rei vai estar vendo lá o obelisco ser inaugurado, instalado na praça. Descarta. C, lembrança da antiguidade, né, para falar da antiguidade egípcia. Né? Tem até um vídeo muito engraçado sobre isso, que uma vez eu vi, fazendo o texto sobre o vídeo sobre o rei Pera, que é o sujeito falando, né? O obelisco é o monumento mais antigo da França, não é da França, né? Foi doado pelo vice-rei do Egito, né? Então tem nada a ver com a antiguidade ali na cultura local francesa. Né? Letra D, triunfo da nação sobre os países africanos. Não é necessariamente um triunfo, até porque ele foi oferecido pelo vice-rei, então assim você fica ali, né? É difícil, essa aí muita gente marcaria. E fala muito mais das disputas internas da França sobre a praça, né? Sobre o espaço público, do que necessariamente sobre a dominação, ou sobre a influência, sobre a presença, né? Ou sobre as relações diplomáticas. Até porque o Egito vai ser britânico depois. Letra E, declínio do regime de monarquia absolutista. Claro que não mostra justamente a tensão da política francesa ao longo do século XIX. Questão boa essa, né? Questão muito boa. E vamos para a última, Enem de 2015. E aí a gente vai também falar sobre outra disputa de memória no Brasil em relação ao monumento, né, as estátuas especificamente, pinturas e obras de arte dos bandeirantes. E agora está muito em voga, né? Quer dizer, a gente sempre fala muito, tem bons vídeos, a Olimpíada de História Nacional, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, olha eu invertendo tudo aqui ao sono. Já fez questões sobre isso, né? As estátuas dos bandeirantes, pichadas, né, coloridas, né? Em manifestações populares, né? E, por exemplo, do Vitor Becheret, que foi de 1950, né? Vou botar esse vídeo também para vocês.
a do Rei Pera, e essa que é uma questão que o Zé corrige da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Em 2016 foi marcada, né, com grafite, né, estátuas de bandeirantes, e agora de novo, né, estátua do Borba Gato lá em São Paulo, né, que foi do Júlio Guerra, feito pelo Júlio Guerra em 1962, que manifestantes colocaram fogo, né, e aí virou um debate, né, pode colocar fogo ou não no monumento, isso é uma forma de luta e resistência política ou não, e tá em voga, eu acho que pode cair de novo, então vale a pena a gente botar, né. Daí vira e mexe cai questão sobre isso, então é bacana. Então vamos falar um pouquinho, que também é parte das disputas de memória da gente, né? Da mesma forma que a Praça da Concórdia para os franceses. Enem de 2015. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte como representações de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do Quilombo dos Palmares. Então, em 1903, o acervo do Museu Paulista, instituição pública, compra uma obra de arte que pintava o sertanista que destruiu o Quilombo dos Palmares. Resistência, né? Zumbi e resistência à escravidão. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, adquirida com verba do governo, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo, né, dos bandeirantes paulistas, como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Então, a partir dos bandeirantes de São Paulo, nessa visão elitista, né, você teve a ampliação do território nacional, porque esses bandeirantes passaram dos limites do Tratado de Tordesilhas, né? Depois, pelos acordos, Tratado de Madrid, que a gente vai estudando, vai ser usado como um dos argumentos, por exemplo, para ampliar as fronteiras nacionais. E isso fez com que esses grupos fossem valorizados lá em 1903 e o quadro ser comprado pelo acervo do Museu Paulista. E aí era uma concepção que casava trajetória territorial do Brasil, expansão territorial, com a história de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Então a gente está falando de 1903, Primeira República, né, que alguns estudam como República Velha, dependendo da escola que vocês estudam, que é o poder das oligarquias de São Paulo, política do café com leite, que a gente vai estudar muito, né? As oligarquias de São Paulo e a oligarquia paulista, desculpa, estou aqui já errando na forma de falar, desculpa. Oligarquia paulista, o poder econômico de São Paulo e do café como principal produto de exportação da Primeira República. Então a gente está falando de uma ação estadual que visava criar uma narrativa histórica sobre o território brasileiro e que vai usar para isso o passado e a memória desses sertanistas, desses bandeirantes. Então a gente está falando de uma prática governamental que queria afirmar a importância de São Paulo para a história do Brasil. Então eram aqueles cafeicultores paulistas, aqueles homens ricos de São Paulo, aquela oligarquia paulista rica, né, que comandava o país, que queria dizer: nós somos importantes em São Paulo e não é de hoje, é do passado, porque a trajetória territorial do Brasil tem a ver com São Paulo e tem a ver por conta dos bandeirantes. E no fundo é isso que se valoriza quando se faz lá a estátua lá do Bexerê, que eu vou botar no vídeo para vocês, né? É isso que se valoriza, que se evoca com a estátua do Borba Gato em São Paulo. Só que esses grupos de bandeirantes entravam nos quilombos, né? Violentavam as mulheres indígenas, capturavam os indígenas para a escravidão. Então, eles são homens da elite do Brasil colonial. Ou que, se tem uma visão da elite que valoriza, a memória desses sujeitos, no espaço público principalmente, como é o caso das estátuas, como é o caso da Praça da Concórdia, é a dor da escravidão. E é por isso que é, sim, uma forma de resistência a pichação lá, o grafite, ou atear fogo nesses monumentos. Porque é uma forma de dizer, aqui nesse espaço público vocês estão tentando lembrar. É como se fosse a imagem do rei na Praça da Concórdia, que vai lembrar a monarquia absolutista, que vai lembrar o poder dos monarcas, que é a força do poder do espaço público. São os espaços de memória. E isso tem disputa. É a mesma coisa com esses monumentos. Vamos lá. A prática governamental, descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, especificamente dos sertanistas, dos bandeirantes, tinha como propósito a construção de uma memória que, letra A, a alternativa correta, afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Então era a forma dos paulistas, da oligarquia paulista, em 1903, falar: nós somos poderosos porque nós temos parte dessa história. Vamos para as alternativas que a gente vai descartar.
B, resgatava a importância da resistência escrava, claro que não, pelo contrário, né? Ela afirmava o poder da elite colonial, descarta essa. C, evidenciava a importância da produção artística no contexto regional, não era, é diferente da questão do frevo, né? É evocar uma memória de elite para falar sobre como aquele grupo de elite era importante para a história do Brasil, por que São Paulo era importante. Era um jogo de poder ali, né? D, valorizava a saga histórica do povo, pelo contrário, né? A pintura era sobre o sujeito que destruiu o Quilombo dos Palmares, então vamos descartar essa. É muito parecida com a B, né? E letra E, destacava a presença do indígena no desbravamento do território nacional, pelo contrário. Né? São os bandeirantes destruindo as aldeias indígenas e comandando o genocídio que aconteceu na história do Brasil. Queridos, fiquem bem, boa semana, a gente se encontra numa próxima, tá bom? Tchau, tchau.